Você já imaginou encontrar uma tecnologia tão avançada em um artefato antigo que até hoje ninguém consegue explicar como ele foi feito? É exatamente isso que ocorre com algumas descobertas arqueológicas que desafiam nosso entendimento de civilizações passadas. Esses objetos, muitas vezes esquecidos em museus ou ignorados pela história tradicional, parecem estar fora do tempo e lugar. Prepare-se para uma jornada por 8 das mais intrigantes invenções antigas que continuam a confundir os cientistas modernos. Fique até o final, pois algumas delas podem mudar a maneira como você entende o passado. Em 1901, mergulhadores gregos descobriram o que seria chamado de mecanismo de Antiquítera, um dispositivo que mais parecia um amontoado de engrenagens corroídas. Quando analisado, os cientistas perceberam que se tratava de um sofisticado computador mecânico capaz de prever posições astronômicas e eclipses com uma precisão impressionante. Criado há mais de 2000 anos, ele prova que os gregos possuíam um conhecimento tecnológico incrível. Mas como uma invenção tão complexa desapareceu por tanto tempo? E por que não encontramos nada semelhante até o Renascimento? Esses são alguns dos mistérios que tornam o mecanismo de Antiquítera tão fascinante. No fim da década de 1930, arqueólogos desenterraram jarros de argila perto de Bagdá, no atual Iraque. Dentro deles, havia cilindros de cobre e barras de ferro que, quando preenchidos com um ácido como suco de limão ou vinagre, podiam gerar eletricidade. Chamadas de baterias de Bagdá, essas peças têm intrigado cientistas desde então. Seriam usadas para galvanizar objetos de metal, para tratamentos médicos, ou teriam uma função cerimonial. Apesar das especulações, ainda não sabemos ao certo o porquê de sua existência, mas é inegável que desafiam nossa ideia do que era possível na antiguidade. As pirâmides de Gizé são incríveis por si só. Construídas com blocos de pedra que chegam a pesar toneladas, sua arquitetura é incrivelmente precisa. Além de serem túmulos faraônicos, há teorias que sugerem que essas estruturas poderiam ter outros propósitos, como a geração de energia. Estudos apontam que os materiais usados nas pirâmides, como calcário e granito, poderiam criar uma ressonância eletromagnética. É apenas especulação ou estamos subestimando as capacidades dos antigos egípcios? Esse é um dos maiores debates sobre o legado das pirâmides. Em 1513, o almirante otomano Piri Reis desenhou um mapa que causaria confusão por séculos. Ele retrata com detalhes impressionantes as costas da América do Sul e da Antártida, uma região que só seria explorada oficialmente há centenas de anos. Como ele obteve esse conhecimento? Seria baseado em mapas muito mais antigos, agora perdidos? Alguns sugerem que ele pode ter tido acesso a informações de civilizações desaparecidas. De qualquer forma, o mapa de Piri Reis permanece como um enigma histórico. Na Índia, um pilar de ferro com mais de 1.600 anos desafia as leis da corrosão. Enquanto o ferro comum enferruja rapidamente, o ferro de Delhi permanece quase intacto. Pesquisadores descobriram que sua composição contém uma camada protetora de fosfato de ferro, mas ainda não conseguem replicar exatamente a mesma técnica. Isso levanta questões. Como os antigos dominavam tal conhecimento metalúrgico? Era algo comum para eles ou um acaso que o tempo preservou? No deserto do sul do Peru, há linhas gigantescas formando desenhos que só podem ser vistos do alto. As famosas linhas de Nazca representam animais, formas geométricas e outras figuras misteriosas. Como uma civilização sem acesso a vistas aéreas conseguiu criar tais obras com tamanha precisão? Alguns acreditam que elas eram mensagens para os deuses ou mapas astronômicos. Outros especulam sobre contatos extraterrestres. Até hoje,
Essas linhas continuam a intrigar arqueólogos e curiosos ao redor do mundo. Essas invenções antigas nos mostram que a história humana é muito mais complexa do que imaginamos. Cada artefato, seja ele uma bateria misteriosa ou uma pirâmide monumental, desafia o que acreditamos saber sobre o passado. Mas e se essas tecnologias fossem apenas a ponta do iceberg? O que mais pode estar escondido embaixo da superfície do nosso conhecimento? Deixe sua opinião nos comentários. Qual dessas invenções você achou mais fascinante? E não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com outros curiosos.